inaugurarmos mais 4 unidades. Linhares, Santa Teresa, Domingos Martins e Iguaçuí. Os desafios da Rede Cuidar são enormes. O primeiro deles é implantar protocolos como ferramenta de gestão da clínica. Fazer a qualificação dos encaminhamentos dos usuários à atenção ambulatorial especializada com critérios clínicos bem definidos. Realizar a estratificação de risco das condições crônicas em todos os municípios e equipes da atenção básica. Implantação da tutoria no âmbito da atenção primária, com o objetivo de dar sustentação metodológica ao novo modelo assistencial ao longo do tempo. Implantação de um sistema de monitoramento de resultados assistenciais para a melhoria da qualidade de vida do cidadão capixaba e qualificação da gestão e eficiência alocativa de recursos. Estabelecer uma coerência entre o modelo de atenção e gestão para assegurar uma maior efetividade, eficiência e qualidade sistêmica. E, finalmente, promover uma melhor e maior integração do sistema, com articulação e integração de recursos, serviços, práticas clínicas capazes de contribuir para o processo de integração do sistema e a materialização dos seus princípios constitucionais de universalidade, equidade e integralidade. Todo esse protocolo que a gente vai passar a conversar agora foram inspirados em documentos oficiais do Ministério da Saúde. Entre eles, o Caderno de Atenção Básica, conhecido como Caderno 32, que fala sobre atenção ao pré-natal de baixo risco ou de risco habitual, o Caderno Manual Técnico de Gestação de Alto Risco e os protocolos de atenção básica da saúde da mulher. Vamos iniciar falando dos principais indicadores que motivam e são a razão de ser da rede. Os dois grandes e principais desafios estão na redução da mortalidade infantil e na mortalidade materna. Nós sabemos que a mortalidade materna nos países em desenvolvimento, elas são 15 vezes maiores do que os países desenvolvidos. E no Brasil não é diferente, é um grande desafio. Apesar da grande redução vislumbrada nos últimos anos, ainda temos muita coisa a percorrer. E aí, nós trabalhamos com a melhoria da qualidade na assistência ao pré-natal, o parto e o puerpério, levando em consideração a necessidade de termos identificadas na área de abrangência da rede Cuidar de um percentual de gestantes de alto risco inscritas no pré-natal, regularmente acompanhada e com seu risco estratificado. Nós temos uma previsão de mais ou menos 958 gestantes na região norte que são classificadas ou estratificadas como gestações de alto risco. Existe um cálculo que a gente estabelece baseado no número de nascidos vivos, com uma projeção de 10%, e que isso faz com que 15% dessa massa de gestantes sejam classificadas e estratificadas de alto risco. Para terem uma ideia, no estado esse número chega a mais ou menos 7.500 gestantes em 2017, sendo em torno de 958 só da região norte. E aí temos que conversar um pouco também sobre a questão do plano de cuidados desse grupo e com vistas a melhorar a qualidade da assistência obstétrica, que, como sabemos, ela carece de um cuidado especial. Nós temos uma mortalidade materna em decréscimo, graças a Deus, mas ainda com um desafio enorme, pois nós sabemos que 92% dos casos de óbito materno são perfeitamente evitáveis com um bom cuidado e atenção pré-natal de qualidade. No Espírito Santo, nós tivemos 20 mortes maternas no último ano, de 2016. Este ano, 2017, nós já temos 18, mas já tivemos 50, 36 em anos anteriores, o que nos deixa, assim, com uma sinalização de que muita coisa tem melhorado, mas o desafio ainda continua. Quando a gente observa das 20, 5 ocorreram na região norte, 5 na central, 8 na região metropolitana e 2 na região sul, perfazendo 28 mortes maternas, com uma razão de 37,53 óbitos para cada 100 mil nascidos. Existe aqui uma tendência à queda, vista nessa linha do tempo,
Isso é importante, mas mais importante ainda é que nós temos tido um comportamento em relação ao Brasil exemplar. Pra vocês terem uma ideia, o ano de 2016 fechou com mais ou menos 60 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos no Brasil. E no Espírito Santo, nós chegamos com 37,5. Bom, a mortalidade materna, a maior causa delas são causas obstétricas chamadas diretas, dentre as quais a hipertensão, a hemorragia, a infecção e o abortamento em condições inseguras. E a mortalidade infantil também tem decrescido, com um aspecto que é muito relevante. Ela continua ainda a nos desafiar no que diz a mortalidade neonatal, principalmente a neonatal precoce, que é aquela que acontece até o 7º dia de vida do recém-nascido. 5,8 dessa morte acontece nessa fase de 8. Então, de 8 recém-nascidos que morrem até o 28º dia de vida, 5,8 morrem, infelizmente, na primeira semana, sendo que a metade morre nas primeiras 48 horas. Isso tem uma relação direta com a qualidade da atenção obstétrica. E aqui temos indicadores ainda muito desafiadores, dentre eles a cobertura da assistência pré-natal. Nós sabemos que são preconizadas no mínimo 6, 7 consultas durante o pré-natal, e o Estado tem 69,47% de gestantes que fazem 7 ou mais consultas. Destaque aqui para a região norte, que tem 74,31% dos nenéns, dos recém-nascidos, de mães com 7 ou mais consultas. Outro grande desafio é a questão da sífilis. Nós tivemos em 2016 673 casos de sífilis congênita, sendo que na região norte 41 e 71% dos casos na região metropolitana. Quando nós falamos da qualidade da atenção obstétrica, particularmente no que respeita ao parto e nascimento, nós tivemos um grande índice ainda de partos inadequados, cesarianas sem justificativa. Nós temos 62,38% dos partos no estado ainda de cesarianas, sendo que na região norte esse número é o melhor dessa amostra, com 58% de partos cesáreos e 41% de partos normais. Bom, a rede ela é complexa e ela precisa dessa integração entre a atenção primária, a média e a alta complexidade. E a Rede Cuidar ela vem para integrar esse processo. Aqui, por exemplo, nós sabemos da importância que é a captação precoce da grávida, inicial pré-natal com menos de 12 semanas, a garantia dos exames e das consultas pré-natais de qualidade e, principalmente, a vinculação que é prevista em lei, pela Lei 11.674 de 2017, que as gestantes têm o direito e a gente tem o dever de propiciar que elas visitem e saibam onde vão ter os seus filhos. A rede tem 4 componentes e o componente pré-natal é esse que a gente vai falar e abordar agora, que além de todo o marco regulatório e legal, ela é fundamental na qualidade e no desfecho da atenção obstétrica. Aqui nós vemos que a garantia dos exames, a captação precoce, o sistema de informação, a garantia de exames, que são 15 exames de rotina de pré-natal, a questão da humanização prevista na portaria 569 e a lei que vincula a gestante à unidade onde ela vai ter o parto, que é a Lei 11.634 de 2017, tem que ser observada. O pré-natal ele tem 10 passos importantes, desde a captação precoce, a garantia de um plano de parto, da presença do acompanhante, dos exames em tempo oportuno, enfim, de todas as condições para que a gravidez tenha o melhor acompanhamento e classificação e estratificação de risco. O plano de parto, que é um direito da mulher, também deve ser contemplado. E há acesso ao pré-natal do companheiro, do parceiro, que também melhora muito esse aspecto da estratificação de risco. Risco é muito relativo, tem várias definições, a mais consagrada ao longo do tempo
é do uruguaio Caldeiro Bárcia, que é de 1973, que diz que a gestação de alto risco é aquela na qual a vida ou a saúde da mãe ou do feto, ou recém-nascido, tem maiores chances de serem atingidas que as médias da população considerada. Então, é um processo que a gente começa a fazer desde a pré-concepção, quando possível, durante o pré-natal, no parto e no puerpério. A gente sabe a importância que tem, inclusive, o pós-parto imediato até o 42º dia depois do parto. A lei 9.273 de 96 garante a avaliação pré-concepcional e faz com que, quando oportuna, a gente consiga já, a partir daqui, fazer um bom aconselhamento e fazer já a estratificação de risco. O pré-natal tem vários objetivos: orientar hábitos de vida, preparar para o parto, oferecer noções de puericultura, prestar uma assistência psicológica, fazer diagnóstico e tratamento de doenças pré-existentes ou aquelas que são típicas e surgem durante o período gestacional. Isso é importante, o tempo. Por isso que a gente tem reclamado sempre que nós estamos captando muito tardiamente as nossas gestantes. Só 60% delas começam o pré-natal com menos de 12 semanas aqui no estado. E as orientações de um bom pré-natal para se classificar o risco, elas têm que começar com algumas premissas, né? Nós temos que entender que o risco é dinâmico. Cada consulta a gente deve fazer um monitoramento, uma reavaliação e avaliar as intervenções e, principalmente, a gestante permanecer vinculada na unidade onde ela faz o seu pré-natal devidamente monitorado. Tem vários marcadores e fatores de risco. Nós vamos elencar aqui os principais. As características individuais e as condições sociais e demográficas, muitas vezes desfavoráveis, são o primeiro grupo onde a gente avalia o risco. A mulher com idade maior que 35, menor que 15, com baixa estatura, com menos de 1,45 m, com peso pré-gestacional menor que 45 ou maior que 75, isto é, com índice de massa corporais menor que 19 e maior que 30, tem que ter um cuidado muito grande. Nós sabemos da alta prevalência de diabetes gestacional, notadamente aqui no Espírito Santo. Nós somos a segunda maior incidência de diabetes em mulheres no Brasil. E o grande peso, ou ganho de peso, ou peso, a mulher engravidar acima do seu peso ideal, é um enorme fator de risco. A situação conjugal, os conflitos, baixa escolaridade, condições ambientais, a dependência de drogas lícitas e ilícitas, hábitos de vida, o fumo, o álcool e a exposição a riscos ocupacionais fazem parte desse primeiro grupo. No segundo grupo, encontramos a história reprodutiva anterior, nós temos que olhar sempre os antecedentes obstétricos, ou casos de abortamentos habituais, ou seja, mais de 2, 3 abortamentos em gestações anteriores, morte inexplicada de recém-nascidos no período perinatal, recém-nascidos com baixo crescimento restrito ou mal formado. Nós tivemos no ano de 2016 547 recém-nascidos mal formados, 0,01% de todos os nascimentos no estado com a prevalência de malformação, quer cardíaca, quer do tubo neural, enfim, aqui uma grande associação, inclusive, com áreas rurais com usos de agrotóxicos de maneira indiscriminada. Parto pré-termo, antecedente de infertilidade, de esterilidade, um intervalo interpartal menor que 2 anos, síndromes hemorrágicas em gestações anteriores ou a presença de hipertensão e o diabetes gestacional. Se a gente pudesse eleger as duas principais condições de risco, o diabetes e a hipertensão, com certeza, são os dois principais fatores prevalentes e causas de desfechos de óbito em mulheres em idade fértil. Nós temos ainda condições
pré-existentes: hipertensão, cardiopatias, pneumopatias, nefropatias, endocrinopatias e outras doenças, principalmente as doenças autoimunes, dentre elas o lúpus. A exposição indevida a fatores teratogênicos, doença obstétrica em gravidez atual. Muitas vezes a gente tem observado a infecção urinária, a infecção ginecológica como causas e, frequentemente, estão associadas a trabalho de parto prematuro e gravidezes com amenorrex prematura. Isso nós sabemos que no Espírito Santo nós temos 11% de partos prematuros, que tem trazido uma ocupação enorme das nossas UTIs neonatais. E as intercorrências clínicas, doenças infecto-contagiosas, entre elas a própria infecção urinária, doença do aparelho respiratório, rubéola, toxoplasmose e outras doenças. Bom, classificar em risco, então, é a tentativa que nós vamos mostrar agora de criar um score baseado na prevalência de fatores entre os já elencados: idade, hábitos, fatores de risco, situação familiar, aspectos nutricionais, principalmente o sobrepeso, antecedentes obstétricos e fatores clínicos e cirúrgicos, de criar um ranking. Esse ranking é baseado em atribuir pontuações a essas condições. O que eu vou mostrar aqui é fruto de um acordo feito na região sul, com a rede de atenção materno-infantil da região sul, onde nós fizemos várias reuniões, como fizemos na região norte também, tentando estabelecer parâmetros para que a gente possa tangibilizar a classificação de risco, ou seja, como é dinâmico, é muito sem avaliação objetiva, né? É muito na percepção de quem avalia. Nós precisamos trabalhar com certeza um processo dinâmico de avaliação e de estabelecer esses scores. Aí aqui a gente atribuiu pontuações que cada região pode fazer copiando esse modelo ou adequando a sua realidade, né? Atribuindo pontos. Aqui, por exemplo, uma mulher que tenha tido um passado de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, de placenta prévia, de incompetência istmo-cervical, de crescimento intrauterino retardado, enfim, antecedentes, anomalias, diabetes, hipertensão, polidrâmio, oligodrama, presença de malformações congênitas, e a gente atribui pontos. Baseado nesses critérios, a gente classifica e estratifica o risco gestacional. Em baixo risco, se a gente tem um score até 4 pontos. Médio risco, se a gente tem um score de 4 a 9 pontos. E alto risco, um score entre 10 e 40 pontos. E muito alto risco quando a gente tem 40 ou mais pontos. Então, vocês vão poder verificar no nosso protocolo, disponível na página da Secretaria Estadual de Saúde, que está com esse formato visual, o risco classificado em risco habitual, médio risco, alto risco e muito alto risco, aqueles casos onde temos mais de 40 pontos no nosso critério. É importante, então, a gente refletir sobre a importância de classificar e estratificar o risco durante o pré-natal. Cada consulta a gente tem que colocar na nossa rotina toda a equipe multiprofissional na avaliação clínica, na avaliação obstétrica, identificando estes fatores. É muito importante essa identificação e, principalmente, o diagnóstico precoce delas, para que a gente possa permitir uma melhor evolução e acompanhamento da gestação. A primeira consulta é um marcador de qualidade do pré-natal. E ela é muito importante que ela ocorra o mais precoce possível,
E o grande desafio nosso, então, é que as nossas unidades estejam preparadas para esse diagnóstico e a inclusão dessa gestante logo na agenda do pré-natal. Nós temos só 60% das grávidas no Espírito Santo começando o pré-natal com menos de 12 semanas. Isso é muito importante. E o pré-natal tem que ter os seus intervalos de consulta observados. Após a primeira consulta, o primeiro retorno, de preferência, deve ocorrer 10 a 15 dias para que ela já traga os seus resultados de exame e inicie logo todo o plano de cuidados. Até a 28ª semana é mensal, entre 28 e 36 quinzenal e entre 36 e a 41ª semanal. Muito bem. Cada consulta, nós colocamos aí no nosso protocolo todo o roteiro que tem na unidade básica de saúde, desde a imediata confirmação da gestação e que ela tenha a cada consulta, como podem ver aí, toda a avaliação protocolar. Avaliação clínico-obstétrica, o cálculo da idade, a estratificação do risco, cada consulta tem que ser feita uma reavaliação desse risco, avaliação e atualização do calendário vacinal, exames complementares, inscrição no CIS pré-natal, web, preenchimento e entrega do cartão de gestante. É muito comum ainda a mulher chegar na hora do parto sem o cartão de gestante na maternidade. Vinculação à maternidade, que é um processo onde as unidades básicas devem fazer durante o pré-natal, inclusive propiciando às gestantes uma visita in loco às maternidades de referência. Agendar o retorno, realizar as consultas, o teste rápido de sífilis, HIV e hepatite são fundamentais. Solicitação de exames como ultrassom, etc., fazem parte da rotina pré-natal. A primeira consulta odontológica também, na unidade básica, ela é fundamental, porque nós sabemos da importância da saúde bucal no acompanhamento da gestação, nós sabemos que o estado de conservação de dente, a presença de focos periodontais são impactantes no resultado e desfecho obstétrico. Muito bem. Na segunda consulta, toda aquela rotina de avaliação, de novo, e sempre a estratificação do risco gestacional como processo dinâmico. Muito bem. As consultas subsequentes, também nós não podemos perder a noção de confirmação da idade, estratificação de risco, preenchimento do cartão, reavaliação do plano de cuidado, revisão da vinculação à maternidade, agendar os retornos e, nos casos de alto risco identificados, conforme o que nós já mostramos no nosso score de risco, a avaliação à assistência pré-natal de alto risco, que precisa ter uma equipe completa, com especialistas, como a gente estabeleceu na portaria 1020. Os exames laboratoriais, eu disse que muitas vezes a mulher não tem acesso, deveria ter aos 15 exames de rotina pré-natal aqui elencados. Hemograma, tipagem, fator, cumbis, teste rápido para sífilis, que é o exame de primeira escolha. Tem muita gente ainda pedindo VDRL. O VDRL é um exame de acompanhamento, conforme o protocolo, dos casos de gestantes com sífilis. Ok? Exame citopatológico, exame de secreção vaginal. A proteinúria é um exame simples, feito com um papelzinho de pH, que deve ser feito nas unidades básicas
de rotina. E os exames conforme o protocolo. Bom, o ultrassom obstétrico, condição mínima, nós sabemos da importância entre 11 e 13 semanas, com vistas à datação, à pesquisa de malformação, principalmente com a medida da translucência nucal e a medida do osso nasal. A situação mínima e ideal, que a gente repita também, entre 18 e 22, para datação e avaliação da morfologia fetal. Ultrassom com Doppler nos casos de gestação de alto risco, a cardiotocografia, o eletro, o eco materno e fetal nos casos indicados. Uma coisa muito importante que muitas vezes a gente não observa é o uso profilático do ácido fólico em doses recomendadas. O ácido fólico e o sulfato ferroso, extremamente importante, principalmente quando iniciado. No caso do ácido fólico, no período pré-concepcional até a 14ª semana de gravidez, porque é sabido do benefício deles na prevenção de doenças e defeitos do tubo neural. E o sulfato ferroso, a partir do 5º mês de gestação, mas nós podemos iniciar a qualquer momento e mantê-lo logo após o parto. Bom, vacinação eu chamo a atenção, nós temos esquecido de orientar as nossas gestantes da importância da imunização no período gestacional e, conforme o protocolo vacinal, devemos fazer os reforços preconizados. Bom, a hepatite B e influenza são as vacinas que a gente recomenda e a visita à maternidade de referência. É muito importante, isso melhora a percepção da mulher, melhora o aspecto emocional e afetivo e o preparo psicossomático para o parto. As atividades educativas e a visita domiciliar. Esses são os exames que a gente tem o tempo todo que insistir, que a gente tenha que fazer durante o pré-natal minimamente. Desde o teste rápido de gravidez, que permite captação precoce e início precoce do pré-natal. É um exame fácil, qualquer unidade tem condição de ter, e todos os exames de rotina, entre eles a triagem para sífilis, HIV e hepatite. Aqui eu chamo a atenção porque metade das nossas grávidas estão transmitindo a sífilis para os seus recém-nascidos. Nós estamos diagnosticando durante o pré-natal, mas estamos fazendo tratamento inadequado. Tanto é que 55% das grávidas são diagnosticadas e os recém-nascidos nascem com sífilis congênita, que tem trazido um risco muito grande para o recém-nascido, principalmente, porque permanecem 10 dias minimamente em uma UTI, tomando penicilina cristalina, com alto custo, além do custo social, o custo econômico e as sequelas que muitas vezes ficam nessas crianças. Os exames de forma geral e a eletroforese de hemoglobina, que eu chamo a atenção no estado todo, e principalmente na região norte, que tem uma alta prevalência de grupos étnicos raciais de risco, que são as populações negras. A incidência de anemia falciforme nesses grupos é muito grande. Bom, aqui rapidamente para mostrar por que de exames, em que períodos eles devem ser feitos e que achados e interpretação de resultados e que conduta devemos assumir na orientação durante o pré-natal de cada exame desse. Todo esse material está disponível no nosso protocolo e a gente chama atenção para cada um deles com as orientações necessárias. Aqui, para lembrar, também a questão da anemia falciforme, da importância no diagnóstico da gestação e no recém-nascido com o exame do pezinho, chamada triagem neonatal. Muito bem. Um outro aspecto que a gente muitas vezes não
acredita, não dá importância e que talvez seja a condição que mais nos preocupa, que é a prevalência alta de prematuridade associada à infecção urinária e à vaginose bacteriana muito prevalente. Nós temos vários trabalhos que mostram que quando nós identificamos e tratamos adequadamente infecção urinária e vaginose bacteriana, nós diminuímos o risco de parto prematuro, de ruptura prematura de membranas, e o tratamento é muito e relativamente muito simples. Aqui nós vamos fechando para conversar sobre duas condições muito prevalentes e preocupantes no risco gestacional. O primeiro deles são as alterações metabólicas da glicose na gestação. Como eu disse, o estado tem uma alta prevalência de diabetes na gravidez e nós precisamos identificar melhor e um manejo melhor dessas gestantes no pré-natal. Nós sabemos que o primeiro trimestre existe uma tendência à hipoglicemia pelas alterações hormonais da gravidez e no terceiro trimestre há uma tendência à hiperglicemia. Este quadro mostra exatamente isso, a associação entre o diabetes, o ganho de peso excessivo durante o pré-natal. Nós temos aqui parâmetros onde a gente analisa o peso e o estado nutricional antes da gestação e o ganho de peso ideal que a gestante deve ter durante principalmente o segundo e o terceiro trimestre. Quanto melhor ela engravida em relação ao seu status ideal de peso, menos ou mais ganho de peso a gente pode estabelecer como meta. Bom, a intolerância aos carboidratos, ao açúcar, né? Ela tem que ser diagnosticada sempre no início do pré-natal e no terceiro trimestre, pois sabemos da alta prevalência, principalmente do diabetes tipo 2 e a própria alteração metabólica, que é comum, que são estados hiperglicêmicos, observado em 3 a 25% das grávidas têm alterações no metabolismo dos carboidratos. Tem fatores de risco, idade maior que 35 anos, por isso quando a gente analisar lá na classificação e estratificação de risco, uma gestante que chegue para o pré-natal acima do peso, com sobrepeso, tenha mais de 35 anos, tem um ganho excessivo de peso na gravidez atual, que tenha depósito central de gordura corporal, que tem história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, que tenha um crescimento fetal excessivo, que tenha história ou esteja em curso de gravidez com polidramia, hipertensão, antecedentes obstétricos de abortamento de repetição, malformações, óbitos fetais inexplicáveis e recém-nascidos com mais de 4 quilos. Aqui tem um aspecto muito importante, que é a prevalência grande de diabetes em mulheres com antecedência de síndrome de ovário polimicrocístico e em mulheres de baixa estatura. Bom, o diagnóstico deve ser sempre feito na primeira consulta de pré-natal, com a glicemia de jejum, e se ela tiver maior ou igual a 126, o diabetes mellitus pré-gestacional. Se ela tiver entre 92 e 126, o diabetes mellitus gestacional. Nós devemos confirmar sempre uma segunda dosagem de glicemia em jejum. Então, aqui nós devemos eleger o teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas de destrozol e um valor alterado deste faz o diagnóstico, O jejum de 8 horas e os valores estão aqui relacionados. Glicose maior ou igual a 92 em jejum. Uma hora após, maior ou igual a 180. 2 horas após, maior ou igual a 153, fazem o diagnóstico. Esse aqui é o quadro mais atual do diagnóstico que a gente faz do diabetes durante a gravidez, e eu chamo a atenção
que vocês guardem esse quadrinho, né? Na primeira consulta, a glicemia de jejum, se ela está menor que 92, nós devemos apenas repetir entre 24 e 28 semanas o teste de tolerância oral à glicose com 75 gramas de destrozol. Se ela está entre 92 e 125, nós devemos fazer o diagnóstico de diabetes gestacional e essa condição merece todo o cuidado no pré-natal de alto risco. Maior que 126, ela fala a favor da existência de um diabetes prévio. Aquelas glicemias repetidas, né, de jejum maior ou igual a 92, nós com o teste de tolerância oral temos o parâmetro de 180 na primeira hora e 153 na segunda hora e fazemos o diagnóstico de diabetes gestacional. Diabetes, ele impõe um alto nível de glicose no sangue da mãe, isso leva com que o bebê tenha um aumento de ganho de peso, podendo chegar a 7, 8 quilos, como esse bebê aqui demonstrado. Esse bebê, pela condição, ele tem um risco enorme de óbito intrauterino, por alterações, inclusive, metabólicas e principalmente do iônica, né, do potássio, traumas e outras complicações do parto. Existe uma associação também entre bebê e obesidade, principalmente diabetes do tipo 2 nos filhos. Bom, o acompanhamento deve ser feito com controle glicêmico. Hoje a gente consegue fazer isso até de maneira remota, oferecendo um aparelhinho para a grávida e fazendo o controle diário da sua glicemia, elencando aqui as metas, ou seja, podemos fazer uma glicemia capilar de 4 até 7 vezes por dia e acompanhar com o glicosímetro. Existe um software hoje que permite a gente acompanhar num sistema informatizado de casa cada gestante diabética. E aí ela tem metas de ter um jejum de menor que 95, de ter uma glicemia de 1 hora de menor que 140 e de 2 horas menor que 120. Orientação alimentar, ganho de peso adequado, atividade física e o tratamento farmacológico fazem parte da nossa conduta. Aqui, para ir finalizando, vamos destacar a segunda condição, que é a principal causa de mortalidade materna no Brasil, que é a doença hipertensiva específica da gravidez, que é cujo diagnóstico e a classificação de risco são baseados em parâmetros clínicos, em história, anamnese, exame físico, né? E o conceito está em a mensuração dos níveis pressóricos em mais de uma vez, não podemos estabelecer que a gestante é hipertensa apenas com uma mensuração, e o aumento de 30 na sistólica e de 15 na diastólica, na mínima, significa hipertensão na gestação. Na gravidez, ela é classificada de hipertensão crônica, se ela tem uma hipertensão prévia à gravidez, ou a hipertensão aparece com menos de 20 semanas. Uma hipertensão gestacional maior que 20 semanas, sem perda de proteína na urina. E a pré-eclâmpsia, que tem hipertensão, tem proteinúria e tem edema. E surge no segundo trimestre, podendo levar a intercorrências várias e evoluir, inclusive, para a forma convulsiva que nós chamamos de eclâmpsia. Na primigesta é um fator de risco. Se ela tem menos de 18 e maior que 35 anos, se ela engravida com sobrepeso pré-gestacional ou ganha muito peso importante na gestação, se ela tem história antecedente de hipertensão em gravidez anterior, se ela tem na família hipertensão, e as gestantes gemelar, elas são também objetos de maior incidência de hipertensão. Edema, cefaleia e distúrbios visuais, principalmente os escotomas cintilantes, são muito importantes neste diagnóstico. E tem consequências. Além do desfecho desfavorável que muitas vezes essas grávidas têm, nós temos que ter todo o cuidado, o risco estratificado a
cada consulta e o controle pressórico, porque elas podem ter uma precocidade no envelhecimento placentário, impedindo a passagem de nutrientes para o recém-nascido, que nós chamamos de insuficiência placentária, levando a um baixo crescimento do recém-nascido, podendo levar a distúrbios de descolamento de placenta prévio e até a quadros dramáticos de coagulação intravascular disseminada. E a hipertensão ela pode causar, além de tudo, sofrimento e parto prematuro. Prevenção é muito importante e o controle. Daí a importância das unidades básicas classificarem, estratificarem o risco e encaminharem ao pré-natal de alto risco. Hoje nós temos várias ferramentas de encaminhamento. Essa aqui é uma importante ferramenta da APS, que chama-se Mapa de Vinculação, que todos vocês já conhecem muito bem, e as unidades têm feito isso de maneira maestral. Esse também é um formulário para referência e contra-referência para as maternidades, onde nós devemos preencher e encaminhar adequadamente. A rede cuidar também tem que entender, e nós temos que entender, que o risco, além de classificado no pré-natal, ele está presente nas maternidades. A gestante, quando chega hoje, ela é avaliada segundo o protocolo de classificação de risco de Manchester e que muitas vezes é muito importante na hora do cuidado. As boas práticas, atenção ao parto e nascimento é tudo que a gente quer. A região norte hoje ela tem uma preocupação grande, ela tem uma boa cobertura pré-natal, ela tem um excelente índice de partos normais e tem também um grande problema, que é uma maior incidência de óbitos neonatais precoces, que estão associados às condições de parto e nascimento, onde as crianças, 8% delas, têm parto, 8 entre cada 1.000 delas, melhor dizendo, tem risco e de óbito nas primeiras 48 horas de vida. Bom, essa então é a nossa fala sobre o protocolo de estratificação de risco durante o pré-natal, e a Rede Cuidar vai receber essa gestante dos municípios conforme este protocolo. Como o protocolo é um documento vivo, ele está sujeito a atualizações periódicas. Agora mesmo estamos revendo parte desse protocolo com os médicos, com todas as equipes, com as maternidades da região sul. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre os protocolos de regulação para acesso a consultas e exames especializados agora em ginecologia, onde a Rede Cuidar, através também desse processo protocolar, passa a receber mulheres com intercorrências clínicas elegíveis para esse encaminhamento. Lógico que o julgamento é da equipe da Unidade Básica de Saúde e as condições são as mais diversas. Dentre elas, o sangramento uterino anormal, que é uma das principais intercorrências na mulher em idade fértil, que pode ter consequências e impactos importantes e que muitas vezes vão ser objetos de encaminhamento da unidade básica para a Rede Cuidar. Bom, aqui tem um detalhe interessante, que o julgamento é sempre do encaminhador para a unidade Cuidar e deve ser observando condições mínimas de encaminhamento, para que os casos que cheguem realmente a serem encaminhados tenham toda uma justificativa técnica de encaminhamento. Nós temos aqui condições como sangramento disfuncional, sangramento anormais, associados ou não a patologias como mioma, sangramento anormais como pólipo, hiperplasia, sangramentos que muitas vezes associados a neoplasias, ao câncer de endométrio, enfim, a malformações, etc., inclusive alterações hematológicas, como as discrasias sanguíneas. O que a gente pede sempre é que se observe os critérios de encaminhamento, que devem ter, minimamente, ao encaminhar,
um descritivo mínimo de encaminhamento, entre os quais bem descritos sinais e sintomas que levaram àquele encaminhamento, como as características do sangramento, tempo de evolução, outras informações relevantes, o exame ginecológico, o médico, o profissional, o enfermeiro que encaminhar, gentileza, sempre mandar minimamente uma descrição do exame físico ginecológico, quer seja do exame especular, do toque, se a paciente está ou não na menopausa, quanto tempo ela está sangrando, se tiver um hemograma de controle para a gente mostrar se ela tem um quadro de anemia recente ou compensado, se tem exames como ultrassons endovaginais ou outros exames, se fez algum tratamento ou está em uso de tratamento e se precisar e se tiver feito alguma teleconsultoria nos casos discutidos através do telesaúde. Outras condições para a gente passar de maneira mais dinâmica, as questões como massas anexiais, massas abdominais, né, muito comuns, dependendo da faixa etária, os cistos ovarianos, os tumores pélvicos, né, tumores em mulheres com sintomas de distensão abdominal, com alteração do apetite, perda involuntária de peso, mudança de hábito, constipação intestinal, enfim. Tumores sólidos, com tamanhos diferentes, tumores císticos, com a presença de ascite, se tem um cisto simples em mulher na menopausa, em mulheres no menarque, se tem menor que 8 centímetros ou maior que 8 centímetros, e com exames de repetição, enfim, todas essas condições ginecológicas podem e devem ser encaminadas adequadamente para a rede cuidar, para o ginecologista fazer a melhor propedêutica e o melhor encaminhamento. Bom, os conteúdos mínimos descritivos, a gente volta a insistir, porque muitas vezes a gente não faz, com letras ilegíveis, sem ter o cuidado com a acurácia da informação. Então, sinais, sintomas, se está na menopausa, o exame de imagem, a história familiar, enfim, todas as condições que a gente preconiza. Os casos de mioma, que são muito comuns em mulheres na idade fértil, principalmente as mulheres negras, né, causam muitas vezes sangramento, anemias ou massas volumosas que aumentam o volume abdominal e pélvico, causando dores, dispareunias, né, desconforto pélvico, etc., e que devem ser também minimamente encaminhados com sinais, sintomas, exames, hemogramas, imagem, tudo que tiver realizado nas unidades básicas de saúde. Bom, a anormalidade da estática pélvica, aqui a gente notadamente são os prolapsos, quer sejam prolapsos genitais completos ou incompletos, as cistoceles, os retoceles, rupturas perineais, incontinências urinárias, incontinências fecais, etc., também devem ser acompanhados. Muito bem. Bom, a dor pélvica, a endometriose, que é um drama, nós sabemos que 7 milhões, 8 milhões de mulheres no Brasil hoje convivem com a endometriose e com as suas consequências, e esses casos também são elegíveis para encaminhamento do ginecologista da rede cuidar. Muito bem. O climatério também é um período de risco, onde as doenças típicas da mulher aparecem nessa fase e que aqueles casos descompensados devem ser também devidamente acompanhados para a rede cuidar. As neoplasias, vai ser falado hoje à tarde pelo Dr. Luiz aqui um pouco sobre as condições de neoplasias, como devem ser encaminhadas. Eu vou me ater nesses detalhes, mas nós sabemos da importância da avaliação das citologias com resultados alterados ou anormais. Essas citologias também têm no protocolo aquelas que são elegíveis para serem encaminhadas às unidades da rede cuidar, as neoplasias e as outras condições clínicas que carecem de uma melhor e uma avaliação mais especializada.
As condições comuns, como os condilomas, as neoplasias intraepiteliais, as lesões precursoras do câncer, também poderão ser encaminhadas para a propedêutica de colposcopia e biópsia e cirurgias de alta frequência. Para finalizar e passarmos então a discutir um pouquinho com vocês as dúvidas e as contribuições, eu gostaria de deixar uma mensagem da importância de todos em lerem esse protocolo, em criticarem esse protocolo, em contribuírem para que ele realmente vire um importante referencial no encaminhamento dos casos da atenção primária para a média e alta complexidade. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição para eventuais esclarecimentos.